Olá, eu me chamo professora Alexinara Maciel, faço parte do projeto central do Enem, vinculado à Secretaria Estadual de Educação, oferecido para o público em geral pelo Governo do Estado do Amapá, dentro do componente curricular Educação Física. Hoje nós vamos trabalhar uma das temáticas mais recorrentes nas provas do Enem. Lembrando que o projeto central do Enem é um cursinho preparatório para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Ok, meus amores? Dentro dessa perspectiva, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a forma como esta temática tão abrangente tem se apresentado de uma forma muito frequente nas provas do Enem. Diante disso, hoje nós vamos trabalhar com o corpo e a sociedade atual. Para que nós possamos compreender como se dá nós temos que fazer construirmos algumas bases. Dentro dessas bases, a primeira vem aquilo do que vem a ser beleza, né? Então, se nós formos a um dicionário para nós descobrirmos o que significa a palavra beleza, ele vai nos dizer que é um conjunto de características agradáveis, que são capazes de cativar, capazes de chamar a atenção do observador. Um outro conceito um pouco mais abrangente, mais completo, que já nos interessa mais, de uma forma mais direta, dentro da educação física, principalmente, quando nós falamos da questão estética, é o conceito que fala que beleza é variável, né? Ela não é absoluta, não é um conceito fechado, de acordo com a cultura e a opinião pessoal, né? Então, o que nos vincula a esta afirmação? Nos diz que aquilo que é belo a uma pessoa não obrigatoriamente será a mesma coisa a outra, porque nós somos seres diversos, diversos dentro das nossas múltiplas peculiaridades, crenças, valores, modo de vida, religiões, e essa parte perpendicular ao conceito de beleza, que nos dá algo de extrema relevância e importância, é algo que deve ser muitíssimo levado em consideração quanto a esse diferencial do que é belo a um e não é belo a outro. E a construção de uma opinião pessoal. Quando nós falamos de opinião pessoal, nós não temos uma opinião fechada, formada, finita e acabada. De acordo com o conhecimento empírico e formal que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua existência, a sua opinião também vai mudando, juntamente à agregação desses novos conhecimentos a este ser humano. Então, se esses novos conhecimentos vão se agregando à pessoa, também seu modo de ver o mundo e a vida muda, e seu conceito de beleza muda junto. E isso tem que ficar muito bem claro diante dessa configuração. Desta forma, nós temos que falar um pouco sobre padrões de beleza. Os padrões de beleza são características físicas que as pessoas são tidas como ideais. Mas e o que eu preciso que vocês tenham em mente agora, nesse momento? Que esses padrões de beleza eles são construídos pela sociedade naquele momento histórico, naquele momento cultural, naquela perspectiva de mundo daquela época, né? São construções sociais que são tidas como ideais e se tornam modelos a serem seguidos, né? Que podem variar, logicamente, de acordo com o país, cultura ou mesmo faixa etária. Mas é primordial nos lembrarmos que são construções sociais. Desta forma, nós temos também, jamais poderemos deixar de falar sobre as mídias. E o que são as mídias? A grosso modo, eu poderia dizer a vocês que as mídias são todos os meios de comunicação,
que perpassam desde uma revista, um livro, a literatura é uma mídia, sim, um outdoor, né? As revistas, e hoje, na nossa era moderna, no século XXI, nós temos a nossa internet. Então, todos os veículos de comunicação, espaços de troca de comunicação, de mensagens a serem transmitidas ou obtidas, esses conteúdos apresentados, todos eles, a nível de comunicação, se tornam um veículo midiático. E como esta mídia trabalha ou utiliza-se dos padrões de beleza hoje, dentro desta beleza contemporânea? Nós podemos dizer que as mídias, elas utilizam-se principalmente destes padrões de beleza para oferecer ao público geral seus produtos e serviços. Principalmente, que nós temos que levar em consideração o sistema econômico vigente na maior fatia do mundo, pensando dentro da perspectiva da globalização, que é o capitalismo. E o capitalismo vigente na nossa sociedade brasileira, e em boa parte do mundo, ele faz uso destes padrões de beleza para atrelar a estes padrões de beleza e oferecer ao público em geral seus produtos e serviços para, assim, retroalimentar seu sistema econômico. Fazendo com que, ou levando, muitas vezes, uma fatia enorme da população a considerar determinados modelos de beleza, né, padrões de beleza, levando e indiciando, influenciando esses padrões de beleza como seriam o ideal a serem seguidos, levando a um consumo exagerado de produtos de beleza ou mesmo de práticas corporais para atingir essas transformações físicas necessárias para darmos o devido enquadramento àquilo que hoje a sociedade considera como uma beleza, como um padrão a ser seguido dentro desta perspectiva, né? E a mídia utiliza-se disso, influenciando as pessoas que consomem este veículo de comunicação, que pode ser a internet, a televisão aberta, uma novela, um jornal, um filme, que, direta ou indiretamente, de forma subliminar, nos remetem a esses padrões de beleza, que a sociedade hoje exige, muitas vezes, até mesmo para que esse indivíduo se sinta parte dessa sociedade. Ok? Bom, dentro da sociedade atual, o corpo tornou-se um símbolo. Símbolo de quê? Um símbolo que é regido, manipulado, erguido e supervalorizado por este veículo de comunicação, por todos os veículos de comunicação, que é a mídia, que é fortemente influenciada pelo capitalismo, que busca este corpo perfeito como um ideal de beleza, fazendo muitas vezes com que este corpo deixe de ser o quê? Ser humano, e passe a ser um objeto de consumo. Dentro de uma engenharia corporal, aonde se tem como pré-requisito para se sentir parte dessa sociedade os bíceps, tríceps, quadríceps e abdômenes bem definidos, como este modelo simbólico remediado e utilizado. Desta forma, os meios de comunicação, que aqui neste texto utilizado no nosso slide, utiliza-se como, por exemplo, a vida dos YouTubes, como as blogueiras, que utilizam-se dessa imagem perfeita para oferecer e vender produtos e serviços dos seus inúmeros patrocinadores.
para que estes produtos sejam vinculados e utilizados e consumidos pela população em geral dentro das propagandas dos comerciais, né, presentes nestes meios de comunicação. Porém, o que vem ao nosso pensamento de forma imediata? Todos nós estamos dentro desse padrão? Logicamente que a resposta é não, né? E as pessoas que não se enquadram a esses padrões, muitas vezes sofrem e são acometidas por uma série de distúrbios psicológicos ou mesmo da saúde física. Nós temos hoje, como um dos maiores precursores de inúmeras doenças, a depressão. Esta depressão, que uma fatia enorme da sociedade ainda classifica como falta do que fazer, que é uma doença e muitas pessoas não enxergam como uma doença. Esta depressão, acarretada de todos os seus problemas, também considera-se essa questão de não estar dentro deste modelo de beleza. As pessoas não se sentirem aceitas nem por si, nem pelos outros, acabam entrando numa tristeza profunda que nós chamamos de depressão, que muitas vezes nem mesmo a pessoa que é cometida por essa doença sabe nos explicar o motivo pelo qual ela está dessa forma. Além da depressão, nós temos a bulimia, a anorexia e entre outras coisas que nós vamos conversar. E dentro deste ponto de vista, nós vamos conversar um pouco sobre aquilo que eu, professora Alexinara Maciel, chamo de loucuras pela beleza, né? Será que vale tudo em nome da beleza? Porque muitas pessoas se agarram a esse padrão de beleza como se fosse uma tábua de salvação para se sentirem bem consigo mesmas e com o mundo ao qual eles fazem parte. E para aquelas pessoas que não estão dentro desse padrão, elas buscam incessantemente e acabam, algumas vezes, cometendo verdadeiras loucuras em nome desta bendita beleza. Dentre essas loucuras, que isso é dominação minha, nós temos a anorexia nervosa, que é uma disfunção alimentar caracterizada principalmente pelo baixo peso corporal, excessivo e extremo baixo peso corporal, aonde muitas vezes a pessoa cometida pela anorexia, para ter um corpo magro, que hoje é vinculado a um padrão de beleza, ela se nega terminantemente a se alimentar de forma adequada, com uma dieta extremamente rígida e muitas vezes, na maior parte das vezes, e em muitas horas do dia, não se alimenta. E quando se alimenta de uma forma inadequada, fazendo com que essa pessoa venha a ter inúmeros problemas fisiológicos. Vamos lembrar que alimento é a força motriz que mantém a vida no corpo humano. Vamos lembrar só desse detalhezinho, ok? A outra situação, nós temos a bulimia. A bulimia, diferente da anorexia, que é uma disfunção, a anorexia, a bulimia é um transtorno alimentar, caracterizado principalmente pelo excesso, por uma crise de compulsão alimentar, onde a pessoa se alimenta de uma forma exagerada, muito, muito grande, como, por exemplo, comer um prato de lasanha inteiro sozinho, e depois deste evento, desta compulsão, ela entra em um ciclo psicológico de arrependimento. E utiliza-se de inúmeras formas para retirar aquele excesso de alimento do seu corpo. A mais clássica é a indução do vômito, mas também muitas dessas pessoas utilizam-se também de diuréticos, de laxantes, para ter certeza absoluta que aquele alimento que foi ingerido de forma excessiva vai sair do seu corpo. Isso também, as pessoas vítimas de bulimia também têm vários e inúmeros problemas fisiológicos e psicológicos. Lembrando que qual é o conteúdo presente no estômago, dentro da digestão química? É o ácido. E quando nós provocamos e regurgitamos esse ácido de dentro do nosso corpo,
interrompendo o sistema digestivo, o trabalho do sistema digestivo, acaba trazendo esse ácido, né, para o esôfago, para a boca, e se inalado para dentro dos pulmões. Aí você pode medir quantas coisas ruins acontecem dentro do corpo por conta desse ácido, né? Também vamos falar um pouco do uso indevido de esteroides anabolizantes. Lembrando, os esteroides anabolizantes, eles são remédios, são medicamentos que têm como a principal ação no corpo humano é a aceleração da síntese proteica. E as células mais atingidas pelos esteroides anabolizantes são as células musculares e as células ósseas. Lembrando, as mais atingidas, porque o corpo como um todo ele é atingido, dependendo da forma como esses medicamentos são ingeridos, se por injeções localizadas ou ingeridos de forma oral através de cápsulas que nós tomamos, estoura dentro do estômago e vai para a corrente sanguínea e vai para todas as células do corpo. Isso é muito variável. Porém, o que temos que nos lembrar que os esteroides anabolizantes são medicamentos sintetizados quimicamente, né? Derivados do hormônio sexual masculino testosterona. E ele traz consigo efeitos colaterais androgênicos e anabólicos. Quando nós falamos em androgenia, nós temos que nos lembrar, vincular a essa fala androgenia com a aparência estética do lado de fora, né? O fenótipo da pessoa, que vai mexer com isso, né? Por serem hormônios derivados, serem medicamentos derivados do hormônio sexual masculino, as mulheres que fazem uso deste medicamento ficam com uma aparência estética masculinizada. E os homens, que já possuem uma quantidade grande de testosterona, elevam ainda mais essa quantidade, fazendo com que tenham um diferencial. Porém, esses medicamentos carregam consigo inúmeros efeitos colaterais, tanto fisiológicos, principalmente fisiológicos, com o acúmulo de gordura, né, colesterol, aumento, no caso das taxas de colesterol, que acabam acarretando o desenvolvimento de algumas doenças, como acne, como entupimento de veias e artérias, também provoca acúmulo de gordura no fígado, podendo acarretar a diminuição da função hepática, ou mesmo infecções no fígado, infecções hepatotoxicidades, dificuldades de excreção e pelo acúmulo de gordura no sistema vascular, pode vir a desencadear em casos mais graves, logicamente, problemas como infarto, como trombose, como derrame cerebral. Então, nós temos que ter muita cautela. As pessoas que fazem uso desses medicamentos, não é raro, virem a ter sérios problemas, principalmente quando não ocorre, que a grande maioria, a grande fatia da população, não ocorre um acompanhamento com o médico. Tomam de uma forma aleatória essas medicações e acabam não tendo o resultado realmente que eles pretendem e algumas vezes pode levar até a morte, né? Muito cuidado. Vamos falar um pouquinho agora sobre vigorexia. Vigorexia é um transtorno disfórmico muscular. Vigorexia também conhecida por síndrome de Adonis, aonde a pessoa acometida por vigorexia, ela tem um transtorno compulsivo obsessivo em torno do exercício físico, do treinamento. Com qual objetivo? Para atingir o corpo perfeito. E que corpo perfeito é esse que tanto se fala? É justamente esse padrão que é vendido, essa ideia desse modelo de padrão que essa pessoa busca, né? E a vigorexia, ela se assemelha um pouco com a questão da anorexia, por uma questão que nós chamamos
sobre a disformia, que é a não aceitação da imagem corporal. A pessoa não aceita a imagem, não reconhece a imagem refletida no espelho. O vigoréxico ele está enorme, todo hipertrofiado, extremamente musculoso, mas a imagem que ele vê refletida no espelho é de uma pessoa fraca, franzina, né, magricelo, e ele permanece a fazer isso. Uma das outras características muito marcantes também do vigoréxico é se afastar do seu ciclo social. Qualquer coisa que interfira no seu treinamento em atingir seu objetivo final, que é justamente esse corpo perfeito, ele afasta. Então, ele se afasta dos amigos, da família, de festas, qualquer coisa que possa tirar a sua atenção do treinamento. Então, o isolamento social também é algo muito marcante do vigoréxico. E assim como a pessoa anoréxica, quando se olha no espelho, que também sofre dessa questão da disformia, a anoréxica, ela se vê uma pessoa obesa, imensa, mas a sua imagem real é de uma pessoa extremamente magra, porque ela nem come o suficiente para manter a sua vida de uma forma saudável. Ela está pele e osso, mas ela vê a imagem refletida no espelho com uma pessoa obesa. E o vigoréxico? O vigoréxico é o inverso. Ele está enorme, super grande, hipertrofiado, mas ele se vê magro no espelho. Essa autoimagem distorcida que nós chamamos de disformia. E, incessantemente, a pessoa acometida por vigorexia, ela fica compulsivamente fazendo exercício físico, dia e noite, para atingir esse corpo perfeito, né? E jamais poderemos falar sobre a questão das cirurgias plásticas desnecessárias. Dentro da cultura mundial, principalmente dentro da cultura midiática, envelhecer é um grande problema, né? Não aceitar esse envelhecimento, não buscar uma eterna juventude, uma eterna beleza para atender este público, que pode ser dentro de uma necessidade econômica, principalmente para as pessoas que vivem da sua mídia, ou mesmo por uma questão de vaidade, acaba irremediavelmente, principalmente levando pessoas com poder aquisitivo maior a buscar cirurgias plásticas, que em várias vezes, não consegue atingir seu real propósito, acabando levando essas pessoas, muitas delas a terem graves sequelas em seus corpos, e algumas vezes até ao encontro da morte, né? E esses excessos de cirurgias plásticas, que são o que algumas pessoas chamam de os consertos, né? Os pequenos reparos ou grandes reparos que esses profissionais fazem nos corpos das pessoas para que ela esteja dentro desses padrões de beleza cobrados pelo mundo ao qual elas fazem parte e principalmente por elas mesmas. Muito cuidado com essa perspectiva, porque nós temos que pensar ou repensar o que são esses modelos de beleza. Nesse momento, meus amores, eu me despeço de vocês, agradeço imensamente a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.